A gente procura sempre envolver a sociedade organizada, as escolas, as igrejas, porque nenhuma mudança substancial será feita na sociedade sem passar pela via da educação. O Jornal do Médio Vale recebe em seus estúdios o deputado Marcos da Rosa, do União Brasil, ele que é natural de Blumenau e está fazendo uma peregrinação pelo Médio Vale do Itajaí, hoje vindo a Timbó, trazendo novidades para nós. Bom dia, deputado. Bom dia, deixa eu fazer uma breve observação aqui em relação à minha origem. Na verdade, eu sou lagunense. Eu sou natural de Laguna, mas com 17 anos eu fui para Blumenau. Eu sempre digo, inclusive em algumas palestras para jovens, para adolescentes, quando falo sobre superação, quando falo sobre prevenção e combate às drogas, eu digo que com 17 anos de idade eu peguei uma bolsa de viagem e fui para Blumenau para trabalhar e estudar. E casei com uma blumenauense. Hoje eu já me considero também blumenauense. A base eleitoral é Blumenau. A base eleitoral. Minha trajetória política foi construída em Blumenau, inclusive foi lá em Blumenau, ali em Blumenau, que eu fui 2 vezes o vereador mais votado, fui presidente da Câmara e prefeito em exercício. E é bom lembrar que eu tenho 3 filhos blumenauenses também. Então meu coração está aqui no Vale Europeu. Aliás, você falando de história, deputado, eu sei que você teve também uma certa ligação com o Timbó, né, na sua história. Ah, com certeza. Inclusive, Timbó me ajudou muito. E o Tuti, que está aqui conosco, inclusive, é o meu assessor aqui. O Tuti, eu falei para ele, eu lamentei por ele não ter vencido a eleição para prefeito, mas de certa forma festejei, porque hoje eu posso ter o Tuti no nosso quadro de assessores, é meu coordenador aqui na região, está contribuindo muito, inclusive é através dele que eu estou conhecendo muitas das necessidades aqui e também encaminhando recursos para suprir essas necessidades. Deputado, a sua visita hoje ao Médio Vale, que é constante, eu sei que o senhor está presente aqui na região frequentemente, mas hoje especialmente veio trazer novidades aqui, colher informações. Qual seria o objetivo dessa visita específica? Primeiro eu vim conferir, porque através do Tuti eu já tinha encaminhado para cá, e esse recurso já aportou em Timbó o valor de R$250 mil, metade para a educação e metade para a saúde. Então vim fazer é importante não só encaminhar o recurso, vim conhecer onde o recurso está sendo, a fiscalização, né? Evidentemente que é importante, mas também receber novos pedidos. Então o Tuti já está encaminhando alguma coisa, queremos mandar um valor mais substancial para 2026, estamos vendo ainda qual vai ser a área, se vai ser educação, se vai ser saúde, infraestrutura. O fato é que o nosso mandato, ele, em 2 anos apenas, que houve a possibilidade do encaminhamento de emendas parlamentares, nós já encaminhamos para 200 municípios. Então isso é muito gratificante quando a gente chega em Blumenau, que é a minha cidade, por exemplo, e destina lá para o Hospital Santo Antônio R$1.300.000. E claro, vocês sabem que o Hospital Santo Antônio não é um hospital só de Blumenau, mas de toda a região, especialmente das pessoas, e é a maioria da população que é atendida pelo SUS. E é muito importante, a saúde é um fator muito importante, porque quem está doente não consegue render no trabalho, tem dificuldade no casamento, no matrimônio, não é verdade? Não consegue também desenvolver as suas habilidades. Então a saúde precisa ter esse olhar muito dedicado do político e da gestão pública como um todo. Deputado, o senhor estava falando até nos bastidores da entrevista de que fez várias emendas já, que inclusive muitas foram pagas, outras serão pagas agora nos próximos meses. O senhor teria assim poderia especificar algumas emendas, porque não são emendas só para Timbó, né? São emendas para a região. Exatamente, o Tuti até está com a lista ali, mas veja, daqui da região, o Tuti me apresenta um município, é importante apresentar um município que eu ainda não ajudei, porque todos os municípios já foram ajudados. E as emendas sempre são para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. O que é infraestrutura? Pavimentação de uma rua, levar drenagem para uma rua. Tem, por exemplo, aqui a título de exemplo para a população, Rua João Nus, em Blumenau. Eles estavam há décadas aguardando uma pavimentação e drenagem. Foi necessário a implantação naquela rua de uma galeria que passa uma pessoa em pé por dentro, né? Uma pessoa lá de 1,80 m quase. E toda a pavimentação foi realizada. Mas por que a importância dessa pavimentação? E que isso aqui é simbólico para eu mencionar para vocês. Porque em toda a enxurrada entrava água dentro das casas das pessoas. E agora a gente levou a solução. Eu conversei com um senhor já idoso e ele disse assim, olha, eu com lágrimas nos olhos, eu pensava que iria morrer e não
não veria o que eu estou vendo aqui. Então isso é muito gratificante. Quando a gente chega também aqui em Pomerode, Tuti, que nós vamos encaminhar R$500 mil, que é um sonho da população da construção de uma capela mortuária. E vai ser possível através do recurso do nosso mandato. É um momento que as pessoas mais precisam de um carinho, do acolhimento, é quando tem o falecimento de um ente querido. Agora imagine só, a gente não tem um lugar para velar, não tem um lugar para fazer aquela cerimônia fúnebre. Então é importante, também o nosso mandato contempla também essas questões. E eu gostaria, se me permite, de comentar com vocês também alguns projetos muito importantes que nós temos tramitando lá na Assembleia Legislativa, e está havendo uma discussão muito ampla no nosso estado a partir do lançamento do projeto de lei que nós fizemos lá na Alesc, que é o SC Zero Morador em Situação de Rua. Um projeto muito bacana, muito amplo. Não sei se vocês sabem, mas nós temos lá, criada por nós, uma frente parlamentar de apoio às comunidades terapêuticas que trabalham com o cuidado, com a reinserção das pessoas que em algum momento de suas vidas se enveredaram pelo submundo das drogas. E essas entidades, elas fazem um trabalho fundamental. Vocês também devem ter ouvido muito sobre internação compulsória, internação involuntária para os dependentes químicos. As pessoas que estão na rua, os pedintes, estão lá consumindo drogas e às vezes consumindo, ou seja, cometendo pequenos e grandes delitos para manterem os seus vícios. A gente fala sobre internar, mas levar para onde? É difícil o município que tem um leito especializado, específico para cuidar dessas pessoas, para fazer aquele processo de desintoxicação que leva de 3 a 5 dias, para que depois eles possam ser voluntariamente, aí sim, levados para essas comunidades terapêuticas. Então, nosso programa, ele visa a criação de leitos específicos, especializados para desintoxicação, visa também o aporte financeiro do governo do estado para o financiamento de mais comunidades terapêuticas, visa também um investimento que nós podemos, inclusive, ajudar com emendas parlamentares para reunificação familiar. Pasme, um secretário de assistência social de um grande município do nosso estado nos procurou dizendo: deputado, gostaria que o senhor encaminhasse emenda, porque nós não temos uma política pública no nosso município para fazer a reunificação familiar. Tuti, a pessoa disse o seguinte: foi uma pessoa que queria uma passagem de ônibus para voltar para sua terra natal e nós não temos um recurso, um provisionamento, uma rubrica para isso daí. É um absurdo. Então esse projeto de lei que nós estamos encaminhando, esse programa, ele visa também um recurso para essa coisa muito simples, porque a proximidade com a família é um fator muito importante, preponderante, para que a pessoa tenha a recuperação. Às vezes não tem mais nem o pai e a mãe vivos, porém tem um irmão, um primo, um tio, uma tia que vai ajudar também nesse processo. Mas a cereja do bolo é a seguinte: esse programa chama as empresas para participarem desse processo. Como? Ajudando a financiar cursos profissionalizantes, quer seja através dessas comunidades terapêuticas, através das secretarias de assistência social dos municípios ou do próprio estado, e depois disso, recebendo essas pessoas nas suas empresas, portanto gerando emprego para essas pessoas, e através disso, o governo do estado dá isenção fiscal. Olha que coisa bacana, porque quem é mais prejudicado com esses moradores de rua, além da família, porque isso prejudica o turismo. Quando a gente vai visitar algum lugar, a gente quer o quê? Segurança. Quer chegar com a sua família em um lugar que tem plena segurança. E isso está oferecendo muitos riscos hoje. A grande Florianópolis, outros municípios grandes também. É difícil você passar por uma sinaleira que não tem lá um morador de rua batendo. Aliás, deputado, eu estive no centro de Florianópolis, aí na Igreja Matriz, e fiquei estarrecido com o que eu vi lá de pessoas de rua há algum tempo atrás. Não sei se ainda permanece. Assustador. Eu chamo de fenômeno social que está alarmando a população. Em Florianópolis é um absurdo. Inclusive, na semana passada, não sei se vocês ouviram falar, um morador de rua, inclusive o cara era amputado de uma das pernas, entrou no ônibus, foi com uma faca para matar o motorista conseguiu se livrar, quase que o ônibus, inclusive, ficou com a metade para cair numa ribanceira, quase uma tragédia. Por quê? Um morador de rua ali que precisa ter o tratamento. E é importante dizer, e aí eu concordo com a internação compulsória, porém tem que haver o local para tratar
dessas pessoas. Eu concordo com a internação compulsória, mas tem que saber para onde a pessoa vai e como ela vai sair. É por isso que tem a intervenção do Ministério Público, porque eles querem tirar das ruas de forma obrigatória, mas não tem para onde levar, não apresentam um plano de ação para dizer, olha, entra por aqui e sai por aqui. E está sendo bem tratado, está sendo cuidado. As pessoas às vezes veem o Ministério Público como inimigas, dizem assim, o Ministério Público está intervindo nisso daqui, mas ele é um guardião das leis, ele precisa saber se a pessoa está sendo realmente tirada das ruas ou de um lugar, está sendo apenas transferido para outro lugar, sai debaixo de uma ponte de uma cidade e vai para debaixo da ponte da outra cidade. Não adianta. E essa questão, deputado, também de fazer a tutela dessas pessoas, elas não estão mais em condições de sozinhas decidir o que fazer. Né? O senhor falou algo que era o que eu queria chegar e eu acabei esquecendo aqui. Esse fator é importantíssimo. Essas pessoas, quando estão nessa fase de dependência química, elas não respondem por si. Isso é comprovado cientificamente. O quê? Que elas estão doentes. E é por isso que a importância, a exemplo do que aconteceu, no montante menor, evidentemente, mas a exemplo do que aconteceu quando nós enfrentamos a Covid-19. Não foram criados os leitos especializados, específicos, para que as pessoas fossem cuidadas, fossem tratadas? Se nós não enfrentarmos este problema com muita responsabilidade, com eficiência, vocês vão ver a situação que vai se tornar alguns municípios do nosso estado. Está praticamente intransitável. Eu tenho medo de deixar a minha esposa circular sozinha de carro por Florianópolis durante a noite. É muito perigoso mesmo, porque tem muitos desses moradores de rua que estão com facas, estão armados, então é muito perigoso. Nós estamos apresentando esse programa, o governador Jorginho está muito sensível a essa causa, inclusive está fazendo movimentos importantes no nosso estado, e é um desafio de todos nós. É um projeto fantástico, com certeza vai ter muita repercussão e aprovação da sociedade. Deputado, falando da sua atividade parlamentar ainda, o senhor faz parte da mesa diretora da Assembleia já pelo segundo biênio, né? Uhum. É importante dizer que eu levei a experiência aqui de Blumenau de ter sido o primeiro secretário da mesa, vice-presidente e presidente da Câmara Municipal de Blumenau. Aliás, Blumenau e região, aqui nós temos um respeito muito grande lá em Florianópolis e por onde a gente vai, nosso estado. Nós somos exemplo de um povo trabalhador, povo ordeiro, as nossas cidades se desenvolvem muito bem. A gente quase não vê essa questão de corrupção que se vê também em alguns outros lugares, e o nosso estado de Santa Catarina, aí falando no âmbito um pouco maior, macro, como o estado de Santa Catarina, é exemplo também para outros estados da nossa federação. E é um privilégio, portanto, chegar na Assembleia Legislativa, no primeiro biênio fazer parte como terceiro secretário e agora subir um degrauzinho a mais. Eu até tenho brincado lá com alguns dos meus colegas, estou subindo, me aguardem, né? Agora como segundo secretário da mesa diretora, está lá ao lado do nosso presidente Júlio Garcia, que está fazendo um grande trabalho. É muito importante porque a gente pode conhecer um pouco mais das demandas e tem também um pouquinho mais, talvez, de voz ativa para encaminhar algumas coisas junto ao governo do estado, porque não sei se vocês sabem, como vereador, o Tuti que já foi vereador e vice-prefeito, não há muito a participação do vereador na gestão e no desenvolvimento de projetos pelo executivo no município. Mas no estado, por exemplo, o programa Estrada Boa, a TEV, que é a Transferência Especial Voluntária, a própria Universidade Gratuita, sempre passa também pelo aval, não só pela aprovação, que é natural, mas pelo diálogo, pela construção da Assembleia Legislativa. Isso é muito gratificante para nós. O senhor estava falando que faz parte da base de apoio ao governador. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação do governador Jorginho Melo. Eu tenho uma sintonia muito bacana, o governador sempre nos atende. Foi interessante que nesses dias eu tinha esquecido que ele tinha ido para a China. Eu liguei, ele me atendeu da China. Então, assim, o governador é alguém próximo, alguém que respeita. E, como eu disse também, repito, todos os projetos muito interessantes e emblemáticos do governo do estado, nós participamos de forma decisiva e também na construção dos projetos. Quando o Jorginho assumiu o governo, nós tínhamos, isso está aí, vocês podem pesquisar, isso foi publicizado, cerca de 75% das rodovias estaduais em situação ruim ou péssima. Hoje já está invertendo, já está quase 80% em situação boa, Tuti. Então isso não se faz sem muito investimento e sem visão. Programa Estrada Boa, né? Programa Estrada Boa, e agora ele está colocando também o programa Estrada Boa Rural,
Ou seja, o interior aí de muitos municípios que as pessoas jamais sonhavam, nem sonhavam na pavimentação dessas ruas, agora nós vamos, através do governo do estado, fazer esta pavimentação. Tem o programa Universidade Gratuita também, que até há algumas críticas, mas é o maior programa de investimento em educação do país, vocês podem ter certeza. Hoje o filho do pobre pode sonhar em fazer medicina. Não é verdade? Claro que nunca vai conseguir solucionar todos os problemas e atender toda a população. Mas tem sido muito importante, inclusive, para as universidades comunitárias, essas que, como a FURB, por exemplo, em Blumenau. Então a minha avaliação em relação ao governador Jorginho, ao governo do estado, é boa. Os seus secretários são sempre muito receptivos às nossas indicações, especialmente aqui para a nossa região. Deputado, o senhor faz parte do União Brasil, um partido que agora, nós até estamos falando, vai fazer uma federação junto com o PP, né? Qual o impacto disso para a política regional e estadual, e principalmente com relação à sua atuação parlamentar e, inclusive, seu projeto de eventual eleição? Eu acho que hoje o partido ele é um mal necessário, né? Porque, digamos, seria muito interessante eu poder ser candidato sem afiliação partidária. Teria mais autonomia, enfim, nas decisões, ok. Mas eu digo que é um mal necessário porque precisa ter o partido, ele faz parte, né, hoje do nosso arcabouço de legislação, que rege essa questão de uma eleição, enfim. Mas eu sou entusiasta da diminuição do número de partidos no nosso país. Quanto menos, melhor. E a federação, ele tem esse status de um único partido. Por exemplo, quando nós lançarmos a nominata no ano que vem de candidatos a deputados estaduais, antes eram 41 do União Brasil e 41 do PP. Agora os dois somados vão indicar 41, ou parece que vai aumentar o número de deputados, então 45 deputados estaduais. Isso ajuda na prática a diminuir o número de partidos, fica mais fácil também de indicar a nominata, foge daquela situação que muitas vezes, porque 30% tem que ser de mulher ou de homem, né? Pode ser 70% de mulher, mas tem que ter 30% de homem, e vice-versa. E muitos partidos, inclusive, eles ficam lançando qualquer pessoa. A pessoa nem quer ser candidata, mas tá faltando uma do gênero feminino. Vão lá e chamam a Dona Maria, e aí, inclusive, alguns partidos cometem o grande erro de indicarem laranjas. Pessoas que não são candidatas coisa nenhuma, não ganham só um voto. E agora a legislação, né, ou seja, a Justiça Eleitoral está de olho nisso daí. Em Blumenau, eu lembro na gestão passada, na legislatura passada, inclusive, caçou toda uma nominata lá de um partido, não lembro qual era, porque descobriram isso daí, o Ministério Público interviu e fizeram a cassação. Então, na prática, eu acho isso relevante. Nós não vamos ter dificuldade, portanto, PP e União Brasil, nessa convivência. Aliás, tivemos há um mês uma reunião com todos da bancada do PP, todos da bancada do União Brasil, do âmbito estadual, e também com o Espiridião Amin, que é uma pessoa que eu admiro bastante por causa da sua inteligência, e aliás, pela defesa que ele está fazendo do estado de Santa Catarina lá no Senado. Inclusive, eu simpatizo com a linha dele, que está se mostrando que é um político, hoje, quando o povo tem mais essa consciência de direita e esquerda, de direita, fazendo uma oposição muito inteligente ao atual governo federal. E o nosso presidente do União Brasil também esteve presente, que é o deputado federal, Fábio Chiocchetti. E o senhor, evidentemente, é um dos pré-candidatos à reeleição, né? Certamente. Eu fui 3 vezes vereador em Blumenau, repito, 2 vezes o mais votado. Eu estou na minha primeira eleição, né, no meu primeiro mandato de deputado estadual, sendo que sou deputado apenas há 2 anos e 5 meses, porque nós começamos em fevereiro lá. A gente não assume em janeiro como é comum, a gente assume somente em fevereiro. E eu acredito que esse nosso trabalho de percorrendo o estado, fazendo a boa política, vários projetos muito interessantes que eu tenho apresentando, que eu tenho lá tramitando na Assembleia Legislativa. Eu citei aqui o SC Zero Morador em Situação de Rua, mas tem também o programa Santa Catarina Sem Pichação, que eu tenho recebido muitos elogios. A pichação hoje é uma coisa muito ruim,
para toda a população, e a gente procura sempre envolver a sociedade organizada, as escolas, as igrejas, porque nenhuma mudança substancial será feita na sociedade sem passar pela via da educação. Os pichadores, eu fiz uma pesquisa e descobri que eles aprendem essa arte da pichação, ou na verdade essa delinquência, nas escolas. Não é que aprende com o professor, mas eles começam riscando a porta da escola, a carteira, depredando o patrimônio público, e nós não podemos permitir isso. Então, precisamos trabalhar a educação, todas essas questões. Então, eu acredito que essa boa política que nós estamos fazendo vai refletir em 2026, com certeza. Deputado, para concluir, eu queria deixar o JMV TV, Jornal do Médio Vale, à sua disposição para uma mensagem à comunidade, também se tiver mais alguma coisa que queira acrescentar, então fica à vontade. Olha, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de estar mais uma vez aqui e poder falar do nosso projeto. Vocês estão prestigiando os representantes aqui da região. É muito importante a questão da representatividade política regional, porque nós temos lá um certo valor de emenda impositiva para trazer. E é claro que nós vamos prestigiar mais a nossa região e trazer mais recursos para a educação, para a saúde, para a infraestrutura, porque os prefeitos eles não conseguem fazer essa gestão somente com a sua arrecadação dos seus impostos. Então a gente consegue fazer isso, e também agradeço porque muitos projetos que a gente apresenta, sem essa condição, a população não toma conhecimento e não pode participar. E eu convido as pessoas que estão nos assistindo a participarem efetivamente da vida política, porque tem tudo a ver com saúde, com educação e com qualidade de vida da nossa gente. E as pessoas que ainda não conheciam o deputado Marcos da Rosa, por gentileza, @deputado Marcos da Rosa, inclusive participe do nosso mandato, deem sugestões. Estou aqui também, posso ouvir e quero ouvir as críticas, porque as críticas nos fazem também melhorar. Um forte abraço a todos. Este foi o deputado estadual Marcos da Rosa, do União Brasil, que veio a Timbó e está fazendo uma peregrinação pela região do Médio Vale do Itajaí, trazendo novidades e colhendo também informações. Essa entrevista estará também à disposição em nosso site do Jornal do Médio Vale, www.jornaldomediovale.com.br, também em nossas redes sociais e na edição impressa do JMV da próxima semana. Um abraço a todos e até a próxima entrevista.